Fala, meu amigo. Boa noite, meu irmão. Graças a paz. Me ouvi bem aí? Tô conseguindo te ver bem e te ouvir também. Estás conseguindo me ouvir e me ver aí? Com certeza, com certeza. Deixa eu ajeitar aqui. Amém, meu irmão. Desde já, pessoal, sejam quem está entrando agora no ao vivo e quem está participando da live agora conosco. E também quem vier assistir essa live, desde já sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. E que Deus abençoe a vida de vocês, pessoal. Como sempre eu faço, né? Me apresento, meu nome é Felipe, sou casado, pai de 2 filhos, moro aqui em Pernambuco, né? A terra do Leão do Norte, ou terra dos altos coqueiros. Lucas, se apresenta aí também, meu irmão. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Felipe, de estar me convidando aqui para essa aula. Bem, meu nome é Lucas, eu tenho 29 anos, sou casado também, sou pai de 4 crianças, sou aqui do Rio de Janeiro, cidade de Nilópolis, que é conhecido, infelizmente, como a cidade do samba. Mas vamos lá. Pois é. Mas é isso aí, pessoal. Eu convidei o Lucas, ele é professor de matemática, para a gente abordar um assunto, né, que é da nossa área. Para quem não sabe, ou está chegando agora no perfil, chegou recentemente, eu curso licenciatura, no momento está parado, né? Mas eu curso licenciatura em matemática, e pretendo concluir também e lecionar nessa área. E, de maneira geral, meu interesse é muito forte, né, em ciências e matemática. Para quem quiser estudar ciências ou aprender qualquer coisa de ciências, tem que ter uma boa base de matemática, tem que ter interesse em matemática, se quiser entender qualquer coisa de ciência. Então, eu convidei o professor Lucas para a gente tratar sobre um tema que eu já fiz um post resumido aqui, né, sobre se a matemática ela foi criada ou descoberta. E isso é uma grande questão, né? Se foi nós que a criamos ou se simplesmente a descobrimos na natureza. A gente vai responder isso ao longo da live, mas para início de conversa, desde já sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de apresentar, né, tanto eu quanto o professor Lucas, a gente vai falar sobre o que nos levou à matemática. Então, como você é o convidado, pode começar, meu irmão. Então, Felipe, a minha trajetória na matemática, ela começa com maus bocados, né? Ah, Nunca fui um aluno exemplar, muito pelo contrário. A minha vida na escola, infelizmente, não é exemplo para ninguém. Então, sempre fui aquele aluno levado, respondão, não estudar de fato. Eu fui começar a estudar matemática de fato quando eu estava no segundo ano do ensino médio, com 17 anos. O que aconteceu foi o seguinte: a minha mãe me matriculou em curso preparatório aqui da cidade, para uma carreira militar. E nesses cursos militares, o foco maior sempre é a matemática. Então, eu consegui, nesse momento, com esse contato, a observar e ver, né, algumas coisas que eu não tinha percebido em todo o ensino fundamental e ensino médio. Então, a partir dessa introdução, né, no curso preparatório, eu fiz 2 anos de curso, eu consegui estudar toda a matemática do fundamental, do ensino médio, e a partir daí eu comecei a pegar gosto para isso. Então, já fui para a faculdade, né, depois desses 2 anos de estudo. Com a teologia, isso já foi se misturando bastante. E quando eu comecei a perceber que a matemática falava também muito sobre Deus, aí já era, foi um casamento perfeito entre duas coisas que eu amo bastante, que é a matemática e assuntos teológicos. Mas, infelizmente, eu queria ter uma boa história para contar. Dizer, olha só, gente, eu sempre fui bom em matemática, sempre gostei. Mentira, comecei a gostar já com 17 anos, de fato. Isso também é uma motivação para quem não sabe muito e já está com seus 20 e poucos anos, com seus 30 anos. Ainda há tempo para poder estudar. Mas, a partir do momento que eu comecei a perceber a beleza, a verdade e a lógica por trás de todos os problemas, isso me fascinou e eu estou aqui até hoje, graças a Deus. Então, minha caminhada, né, tem esses barrancos aí, mas hoje, pelo menos, já vencemos todas essas etapas, graças a Deus. Amém. Para o pessoal que tiver qualquer pergunta, pessoal, para a pergunta não se perder nos comentários que vai subindo aqui, quem vai entrando, né? Vocês podem clicar no balãozinho que tem aqui embaixo com uma interrogação e mandar a pergunta aí. Porque pelo menos ao longo da live, no finalzinho, ou ao longo da live, a gente dá uma olhada e pode responder melhor a vocês. Minha trajetória de Felipe em relação à matemática, né?
meu interesse por cursar matemática, de início, eu nunca pensei em cursar matemática, sempre pensei em migrar diretamente para a área de biologia. E eu ainda desejo cursar biologia também, né? Ter esse braço assim de trabalhar na área de pesquisa mesmo, de se meter dentro de um laboratório e passar horas lá seguidas, dias seguidos, estudando, investigando algum problema lá. Algumas questões, né? Mas também diversas questões me levaram para a matemática. Uma delas, eu não posso negar, é a questão financeira e profissional. É uma área que, para quem quer se tornar um professor, ela lhe dá uma ampla possibilidade de trabalho. Você pode trabalhar para você mesmo. Eu conheci um professor que eu trabalhava com uma moça que vendia galeto, né? Não sei se é o mesmo nome aí no teu estado. Galeto é a galinha lá que a gente assa e Franguinho. come aqui no Nordeste. É o mesmo nome? Isso, mesmo, mesmo. Aí eu trabalhava com essa senhora, aí na frente tinha uma galeria que tinha um professor lá e ele dava aula pra galera lá. Eu fiquei, poxa, eu acho que eu vou deixar a biologia por enquanto e vou focar na matemática. Enfim, é uma área que dá possibilidades profissional e a área de educação como um todo sempre foi e continua sendo e é a minha paixão, trabalhar como um professor. Tanto que eu estou aqui, né, desenvolvendo esse trabalho aqui através da internet, estudando também para se tornar um professor e também tem um aspecto transcendente, que é justamente como o professor Lucas falou. Ele, ao longo da trajetória dele, a teologia reforçou ainda mais esse amor pela matemática. E, para mim, aquele, como que se dizer, aquela carimbada, assim, dizer, bora, prossegue para a matemática mesmo, foi justamente o contato com a teologia, e especialmente, é um livro que tanto eu quanto o professor Lucas já leu e vai recomendar com certeza. É esse livro aqui, ó, Redimindo a Matemática, pessoal. Basicamente é um livro que mescla, não somente mescla, né, mas apresenta a matemática e como ela revela e nos apresenta Deus. E realmente, né, quando eu parei para pensar e aprender sobre toda essa relação de teologia e matemática, eu fiquei, meu irmão, agora eu vou de cabeça, O bom, agora eu vou mergulhar, agora eu vou prosseguir nisso. Tu falasse aí, eu acho que deu uma mutada, eu não consegui te ouvir, Lucas. falei que o buraco é mais embaixo. Quando a gente vê o aspecto da matemática, a gente percebe que é muito mais fundo do que a gente pensava, né? Então, realmente, Sim, essa sim. que a gente recebe. Aí muita gente aprende matemática ou não aprende matemática porque tem aquela mentalidade, para que eu vou usar isso ou onde eu vou usar isso? Só que é aquela questão, a matemática está presente em tudo na vida da gente. E quando a gente passa a ter um entendimento do que é a matemática e também dos seus aspectos utilitários também, né? Mas mais ainda do aspecto transcendente dela, aí é que você se apaixona mesmo e se encanta pela matemática e fica, poxa, vou aprender. Nem que seja, né, como é o caso de muitos pais e mães que me seguem aqui e acompanham, para ensinar os seus filhos. E ao longo desse processo, ó, ir se encantando, ir aprendendo, ir pegando gosto, e se apaixonando por algo que é tão essencial nas nossas vidas e que ainda que a gente diga, não, a matemática não tem nada a ver com minha vida, vai ter em algum momento. Ainda que você não escolha, não seja sua escolha profissional trabalhar em alguma área ligada à matemática, mas ela está envolvida e presente nas nossas vidas como um todo. Quiser pontuar algo aí, pode falar, professor. Não, exatamente isso, né? Eu acho que a matemática, como mostra, por exemplo, algumas provas que acontecem no Brasil para nivelar o conhecimento e saber em que posição nós estamos, a matemática é uma deficiência nacional, isso aí é óbvio. A matemática, o português, a leitura, a escrita é um problema nacional. E muito desse problema, né, nós vemos que tem raízes filosóficas, raízes que envolvem realmente uma causa que não é o ensino em si, mas uma causa muito, né, obscura. A gente pode até comentar isso mais à frente. E eu acredito muito que quando a matemática, e não só ela, mas todos os aspectos da vida encontram a sua origem e a sua direção, que é no próprio Deus, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, eu posso pensar nisso em matemática, mas eu posso pensar isso também no dinheiro. Se eu vejo o dinheiro da forma correta,
né, como um bem útil para mim e não um senhor onde eu sou escravizado a ele, mas um dinheiro que está debaixo do senhorio de Cristo, o dinheiro, o meu carro, a minha família, o meu emprego, a maneira como eu me relaciono com o mundo vai ser diferente, porque eu estou direcionando para o ponto certo. Então, é realmente essa retomada de visão, essa cosmovisão transformada através das escrituras. Então, isso faz todo sentido, não só no estudo da matemática, mas em todos os campos da nossa vida. Amém, meu irmão. Com certeza. E é interessante, né, quando a gente vê esse aspecto criacional, como todas as coisas foram criadas e projetadas por Deus, e a gente pensa na matemática, quando a gente estuda a matemática e olha para a natureza, fica, nossa, é como se um véu fosse tirado dos nossos olhos, né, e do nosso cérebro, do nosso pensar, e a gente percebesse como o Criador, ele ordena todas as coisas, como ele organiza todas as coisas e como tudo evidencia e aponta que existe um Criador. E uma grande evidência que é uma grande prova, uma grande evidência do criacionismo, né, que eu costumo dizer, é justamente a matemática, pessoal. Quando você para estudar matemática, você fica... Tem muita coisa que você aprende ali e fica, poxa, será, velho? Tanto padrão assim, tanta conexão, tudo conectado, tudo organizado, e tudo isso evidenciando. Existe um Criador. Tanto que o príncipe da matemática, né, que é o Frederick, não sei se a pronúncia está correta, pode me corrigir aí, Lucas, é o Frederick Gauss, ou Gauss, ou Carlos Gauss, né? Que é considerado o príncipe da matemática, ele acreditava em Deus e também foi um cristão. Então é aquela coisa, o pensamento matemático, o uso da lógica, o uso de reconhecer os padrões, identificar, estudar a matemática, tudo isso evidencia que existe um Criador, aponta para o Criador. É como Romanos capítulo 1 diz, né, que a criação, ela revela a Deus também, ela apresenta a Deus. Claro que diferentemente das Escrituras. As Escrituras, a Bíblia, a pessoa do Senhor Jesus e outros meios que o Senhor Deus usa, é a revelação especial e direta, onde o próprio Deus se revela de maneira direta. Enquanto que por meio da sua criação, como é o caso da matemática, ele se apresenta de forma indireta, mas ainda assim evidencia que ele existe. Que ele está ali presente, sustentando, coordenando, criando, conduzindo a criação e conduzindo as nossas vidas também. Então, quiser comentar, Lucas, pode falar aí também. Não, o aspecto interessante de Romanos 1 é que, apesar dessas coisas, o apóstolo Paulo vai dizer, né? E mesmo eles, tendo a consciência de Deus, eles vão suprimir a verdade pela injustiça. Então, por mais que as evidências sejam escandalosas, como vai dizer, por exemplo, Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Ainda assim, pelas convicções do coração e pela mancha do pecado, alguns vão dizer ainda, não, isso não é obra de um arquiteto do universo, de uma mente inteligente. Isso daí é uma obra de um processo não guiado e cego, de uma evolução que não só tem a ver com a parte do corpo humano, né, física, mas tem a ver com a parte intelectual, com a parte da mente. Então, por mais que as evidências ainda sejam escandalosas, basta a gente abrir a janela da nossa casa, ou olhar para os nossos filhos, ou olhar para nós mesmos. Existem evidências escandalosas, mas o pecado é tão grande, mas tão grande, que os homens vão suprimir a verdade pela injustiça e dar a glória não a Deus, mas a qualquer outra coisa, inclusive a pássaros, a bichos, enfim. Então, é escandaloso, de fato, a evidência que é gigantesca, mas, ao mesmo tempo, é tão escandaloso a corrupção do coração humano de não perceber e não dar glória ao próprio Deus. Então, é um contraste bem interessante. Justamente, meu irmão. Aí fica a grande questão, Bruno. Bruno. Lucas. Desculpa aí, não. Estou confundindo. Que também eu convidei outro professor, que é o professor Bruno Remédio, que também ele é professor de matemática. Lucas, o que é a matemática? Como a gente pode definir a matemática? Eu sei que existem diversos conceitos, né? Se a gente colocar aí no Google o que é a matemática, vai encontrar um monte de conceito lá. Mas, via de regra, o que é a matemática? Então, como você disse, Felipe, de fato, se você procurar em livros didáticos, internet, consultar os próprios matemáticos em si, existe divergência de conceito. Alguns vão tentar uma abordagem mais filosófica do conceito de matemática,
outros vão optar por uma abordagem mais prática do conceito de matemática. Então, definir a matemática nesses aspectos é um pouco mais complicado, porque nós estamos falando de escolas acadêmicas sobre definir essa ciência. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que é uma ciência das quantidades, das estruturas, a consciência, a ciência que vai dar sentido e ordem e clareza às relações de objetos, dar sentido lógico à mente humana, a dizer, né, como as nossas relações com o mundo se dão de fato, não só nas nossas relações mais imanentes, no sentido mais prático de pessoa para pessoa ou de pessoa para objeto, mas no sentido mais geral do próprio universo. Então, é uma ciência que vai dar uma estrutura às nossas relações quantitativas, qualitativas e dos próprios objetos. Então, eu diria dessa forma mais filosófica, mas também um pouco mais prática do objeto da matemática. E, assim, por que ela é uma ciência exata e qual a diferença dela em relação à biologia, à física e à química e às demais ciências? Olha, eu sou daqueles que não gostam muito de separar entre ciências exatas e humanas. Tem muita guerra, né, dentro de brincadeiras entre pessoas de história, de matemática e de física. Mas eu gosto de pensar que todo conhecimento verdadeiro é um conhecimento que procede de Deus. Independentemente se ele acontece na história, né, em atos sucessivos, ou se são verdades já estabelecidas. A diferença, por exemplo, que eu vejo entre a matemática e a história é que a história nós precisamos lançar significados aos acontecimentos. Então, por exemplo... Interpretar, né? Interpretar. Se eu vejo uma Segunda Guerra Mundial, ou se eu vejo um ato do dilúvio ali com Noé, eu lanço luz sobre uma interpretação bíblica sobre aquele ato em si. A história é a mesma. Então, se um naturalista olhar a história acontecendo e um cristão olhar a história acontecendo, são os mesmos fatos, mas a interpretação muda. No caso da matemática, nós temos uma relação muito forte com a verdade. Porque eu posso ter um cristão aqui, eu posso ter um naturalista aqui, ou um ateu, enfim. Se nós fizermos o mesmo processo matemático, nós chegaremos à mesma resposta. Isso pode acontecer aqui em Nilópolis, isso pode acontecer no Nordeste brasileiro e em outro país, ao mesmo tempo, com as mesmas propriedades. Então, ela é uma ciência exata nesse sentido, porque ela vai ter um contato muito maior com a verdade sobre as coisas. Então, não importa se eu sou um cristão ou se eu sou um ateu. Dois objetos iguais, mais dois objetos iguais, quando eu somo, eu tenho 4 objetos iguais. Isso é muito interessante, porque é até um encorajamento que eu faço para as pessoas que querem estudar matemática. A matemática nos dá um contato direto com a verdade. E se nós entendemos que a verdade ela é personificada e corporificada em Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós temos algum tipo de contato com o Logos divino no final de cada conta, porque nós expressamos a verdade. É algo bem interessante que eu falo até para os meus alunos. Eu boto uma expressão qualquer lá, aí eles fazem a expressão, aí chega no final a resposta é 4. O certo é 4. Mas eles colocaram menos 4, ou colocaram 5, colocaram um resultado bem parecido com aquele. Aí eles vão dizer, professor, eu quase acertei. Considera, me dá meio ponto, me dá quase a questão inteira. Só que o quase acertar não é acertar, é errar. Isso precisa ficar muito claro na matemática. O certo é o certo e o errado é o errado. Então, na matemática, especificamente, nós temos uma divisão muito clara entre o verdadeiro e o falso. Eu lembro quando estava na faculdade, no meu primeiro período, tinha uma aula de computação. E a gente tinha que programar. Cara, programar, na minha opinião, é uma coisa assim incrível. Não é a minha área, eu não faria isso, mas eu acho incrível. Por quê? Quando eu estava programando lá na faculdade, se eu errasse uma vírgula, uma letra qualquer lá no código, e apertasse o Enter, o programa não ia rodar. Por quê? Eu faltei com alguma informação. Ou seja, eu poderia falar para o meu professor, professor, o meu código está quase certo. Faltou só uma vírgula. Mas a questão é, o programa rodou ou não? Se não rodou, está errado. E se rodou, está certo. Então, na matemática, nós temos esse aspecto muito forte com a verdade. Eu acho que é por isso que ela carrega essa grande mochila de ser uma ciência exata. E não só uma ciência exata, mas a linguagem da própria ciência geral.
Então, quando nós vemos a física em si, a linguagem física é a própria matemática. As próprias fórmulas em si são descritas em padrões matemáticos. Mas por quê? Carrega esse sentido de exatidão. Ou é ou não é. Tem até um meme engraçado na internet que coloca assim, né? Professor, a resposta deu 5, mas eu coloquei menos 5. Considera. Aí o prédio está meio torto, assim, quase caindo. Ele, meu filho, se você colocar o sinal negativo, o prédio pode cair, aplicando a matemática da engenharia civil. Então, se você erra um cálculo em engenharia civil, uma casa pode desmoronar, cara. Ou um navio pode afundar. Então, assim, envolve muita coisa. Por exemplo, se eu falar assim agora para você, Felipe, eu vou te depositar agora R$ 1.000 no Pix. Eu estou te devendo dinheiro. Se eu depositar 100, eu só escolhi um zero. Eu poderia falar, não, Felipe, eu só escolhi um zero. É só um zerinho. Não, mas um zero faz diferença. É a diferença entre 1.000 e 100. E nós, como pais, nós sabemos que faz grande diferença esse zero. Então, mostra realmente a não subjetividade da própria matemática, mas um caráter muito objetivo e claro entre o certo e o errado. Por isso que ela é considerada uma ciência exata. Por mais que eu não considere essa diferença. Todo tipo de conhecimento está diretamente apontado para Deus, ele precisa ser verdadeiro. Mas a matemática carrega realmente esse caráter divisório entre o certo e o errado. Isso é muito claro nela. Amém, meu irmão. Excelente explicação. Excelente explicação. E eu gostei do aspecto de verdades estabelecidas, porque uma das coisas interessantes em relação às outras ciências, né? É que na biologia muita coisa vai mudando, na química também muita coisa vai mudando e até mesmo na física. Novas teorias são formuladas, hipóteses são testadas. É claro que existem aquelas coisas que são leis estabelecidas. E por que leis estabelecidas? Porque o padrão está na criação, como a velocidade da luz, como diversas outras constantes universais que existem aí, que são verdades estabelecidas. A gente pode testar e retestar, investigar e reinvestigar novamente, que a gente vai ver que aquilo ali está presente. Por isso que a matemática acaba sendo tão fundamental para o ensino de qualquer outra ciência e aprendizado, e também o ensino e aprendizado de qualquer coisa que a gente pensar. Uma das coisas que eu digo aqui ao pessoal, o pessoal às vezes chega no meu perfil e diz, por onde eu começo para ensinar ciência aos meus filhos? Aí eu digo, independentemente de idade, inclusive tem um vídeo lá no meu canal onde eu dou 3 dicas lá sobre isso, independentemente de idade, quer seja uma criança novinha, ou um jovem barbado já, ou uma garota, né, uma jovem adulta, a gente tem que levar em consideração contato com a natureza, leitura em voz alta, mas principalmente uma boa base de português, da sua língua materna, e uma boa base de matemática. Sem matemática, não tem como a gente compreender qualquer ideia, conceito, descoberta científica, ou mesmo se comunicar, né? Entender a lógica por trás, entender os conceitos ali e se comunicar, escrever, falar sobre aquilo. Então, a matemática acaba sendo fundamental para o aprendizado de ciências e também tem esse aspecto das verdades estabelecidas e verdades, como você disse, né? Se você for cristão ou ateu, o que quer que seja, 2 mais 2 é 4, onde quer que seja. E é interessante também, né, que sempre tem aquela pergunta, Deus poderia criar um universo ou um mundo onde 1 mais 1 fosse 3, ou 5, ou 6, ou 7? Não, pessoal. Porque um dos aspectos interessantes da matemática, e que a Bíblia diz também sobre o próprio Deus, sobre ele próprio, é que ele não muda. Ele não muda e não existe sombra de variação nele. Então, essa relação teologia, Bíblia, fé cristã com matemática é muito intrínseca, é muito profunda mesmo. Realmente, a matemática ela é uma grande evidência de que fomos criados, de que fomos planejados. Da mesma forma que a matemática não muda, o próprio Deus também não muda. Claro que a matemática é uma expressão, né, da sabedoria, do poder, da beleza do Criador, né, da inteligência dele. E tudo isso, como a gente está dizendo aqui, aponta para Deus. Por isso que eu amo tanto essa área, né, e acho tão interessante estudar, pensar, fazer atividades mesmo, e como tudo isso acaba gerando diversos benefícios para a gente. Enfim, quiser falar, Lucas, pode pontuar aí, meu irmão.
Não, é interessante também, Felipe, porque existe um movimento, apesar de ser fraco, mas existe, de relativizar os próprios conceitos matemáticos. E se há uma relativização dos conceitos matemáticos, há uma relativização de tudo, né? Então, os relativistas morais, além de quererem relativizar a própria verdade em si, já seria um absurdo, quer relativizar também os conceitos matemáticos. Mas isso parte de uma ideia que é quase esquizofrênica, cara. Porque isso não existe no mundo, não no mundo ideal, mas não existe no mundo real. Porque a verdade, ela possui um caráter transcendente que nos obriga a seguir os padrões dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que existam movimentos que vão dizer, olha só, 2 mais 2 talvez não seja igual a 4, pode ser igual a 5, a gente não tem uma capacidade para poder dizer isso. Mas, se essa pessoa for ao banco e torrar o dinheiro dela, o cartão de crédito ou o LIS, o banco irá cobrar e irá obrigar o pagamento. Por quê? O banco está sendo regido por uma matemática que é muito sólida. Então, nas relações pessoais e com o mundo, esses conceitos relativistas, indo para a própria matemática, não funcionam de maneira nenhuma. A própria relação do empregador para o empregado. Se eu trabalho, imagina só, você trabalha o mês inteiro. E o combinado são R$ 3.000 por mês. Você trabalhou, aí chega o teu patrão e fala, olha, Felipe, você trabalhou bem, muito parabéns para você, o trabalho foi bem feito, mas eu vou te dar só R$ 1.000 hoje. Como assim, chefe? O senhor disse que ia me dar 3.000, não. Eu agora considero 3.000 como 1.000. Então, é a minha relativização dos conceitos matemáticos. Certamente o Felipe colocará o chefe dele na justiça, se não fizer outra coisa com ele. Né? Se Deus não segurar as mãos do Felipe. Mas por quê? Porque isso é uma atitude quase esquizofrênica. Não existe uma relativização, não pode existir. Porque isso é dar um tiro na própria cabeça. Porque se tentarem relativizar, cara, o mundo desaba e tudo desaba. Então, existem sim verdades absolutas, não só na matemática, mas em todo o universo existem verdades absolutas, mas a matemática carrega essa diferença, como eu disse, né, entre verdadeiro e falso, de uma maneira muito clara, muito rápida, muito objetiva. Isso é muito interessante, me dá um conforto muito grande, porque a matemática expressa essa verdade que é muito... Cara, isso é impactante para mim. É impactante. Descobrir o resultado final de um problema é solucionar um grande mistério. E saber que aquele é o único resultado para aquilo, cara, é muito bom, porque eu estou no mundo tranquilo, no mundo que tem paz. Se a matemática não fosse estável, não fosse uma ciência exata, nós viveríamos num mundo caótico. Então, qual seria o resultado de um grande problema? Não sei, não sabemos, e o problema continuará. Mas por ser uma ciência exata, né, vinda do próprio Deus, como você disse, uma expressão da sabedoria de Deus, nós temos tranquilidade, esperança e encorajamento para resolver os problemas, porque temos essa dimensão do caráter do próprio Deus na própria ciência. Amém, meu. É isso aí. E o próprio Deus, quando criou o universo e todas as coisas, né? Tudo isso, a Bíblia diz lá em Romanos 11:36, que tudo foi criado por Deus, para Deus e por meio de Deus. Ou seja, ele não somente é o criador, mas ele é o provedor e o sustentador de toda a criação. Ou seja, tudo subsiste por meio dele, tudo existe para ele, tudo existe por causa dele. E como ele é inteligente, infinitamente inteligente do que nós, ele criou tudo. Todas as coisas evidenciam e apontam para Deus de alguma forma. E tudo que existe pode ser estudado, pode ser averiguado, pode ser entendido de maneira racional. Da mesma forma, a matemática, como uma criação do próprio Deus, uma expressão do próprio Deus, né, pode ser estudado e pode ser entendido. E o próprio Deus, ao criar todas as coisas, ele criou de uma forma também que nós pudéssemos olhar para essas coisas e entendê-las, investigá-las de maneira inteligível, se não me engano, se não erro a palavra aqui, de maneira que você pode olhar, estudar, observar e entender tudo aquilo, e também entender que todas as coisas têm um aspecto que vai além daquilo que a gente está observando. Se você observa uma formiga, ela não somente existe para cumprir um propósito na natureza, mas ela existe para um propósito além. Se você vê a sequência de Fibonacci num furacão, no formato de uma galáxia, num girassol, no ralo da pia da sua casa, enfim, qualquer local que existe, tudo isso está apontando para um Criador. Tudo isso está evidenciando que fomos criados.
Então, pessoal, para onde você for, olhar para qualquer aspecto da criação, estudar qualquer questão de matemática, tudo isso sempre vai apontar para Deus, de uma maneira ou de outra. Estamos no 139. Se eu for no abismo, tu estarás. Se eu subir no mais alto mundo, tu estarás também. Pois é, meu, pois é. Não tem para onde. Eu acho interessante essa questão da sequência de Fibonacci, né? Para quem não sabe, se não me engano, a regra de ouro, não. Razão Qual áurea. outro nome que é dado? Razão áurea. Oi? Razão áurea. A razão áurea. Eu ia dizer regra de ouro, me lembrando de Mateus 7,12. Para quem não sabe, quando você vai ver a sequência de Fibonacci, ela está presente em praticamente tudo na criação. Tanto em aspectos pequenos, né, que a gente pode ver e tocar a olho nu e por nós mesmos, quanto a aspectos cosmológicos também. Aí você pensa, esse padrão está presente em toda a criação, em toda a natureza, por acaso ou porque foi planejado que estivesse ali? Ou porque foi de maneira intencional colocada ali e tem um propósito para aquilo ali. Obviamente tem um propósito. E assim, se tu puder dar uma resumida na história da matemática aí, Lucas, de maneira a gente dar uma tracejada, fazer uma linha do tempo, né? Objetivo assim, de maneira a gente responder a grande questão, se a matemática foi criada ou se ela foi descoberta. Beleza. Mas antes, vou te fazer uma pergunta agora, hein, Felipe? Uma pergunta. Você está do lado dos criacionistas da Terra Jovem ou da Terra Velha? Da Terra Jovem, rapaz. Tá. Então já vou começar a minha história com a Terra Jovem. Porque é interessante que logo na criação, Felipe, nós já vemos o próprio Adão tendo uma mente matemática lá no Éden. Então, por exemplo, nós vemos no texto de Gênesis 2, quando Deus fala para Adão dar nome aos animais, isso já é um conceito matemático de equivalência, um conceito matemático de conjuntos. Então, Adão, ele conseguiu raciocinar que o elefante e o outro elefante pertencem ao mesmo conjunto. Então, preciso juntar os dois no mesmo conjunto. O tigre, o leão, todos os animais que ele deu o próprio nome, ele já teve essa mentalidade matemática para organizar os próprios conjuntos. E interessante o texto vai dizer isso, né? Quando ele dá nome aos animais, o que ele percebe? Que ele não tem alguém que é correspondente a ele. Ou seja, nesse conjunto do Éden, o conjunto de Adão é um conjunto unitário, só tem ele ali. Enquanto o elefante tem o seu correspondente, o leão tem o seu correspondente, o tigre tem o seu correspondente, os animais têm o seu correspondente, mas Adão não tem o seu correspondente. Então Deus vê que não é bom que o homem fique só, né, e cria a própria mulher da costela de Adão. Então, já que estamos aqui na Terra Jovem, nós já podemos perceber bem no início da Terra Jovem aspectos matemáticos em Adão. Okay? Isso é muito forte. Nós conseguimos também perceber nessa Terra Jovem, porque se a gente fosse considerar de Adão até Noé, são basicamente aí 1000 e pouquinhos anos. E a obra de Noé, uma engenharia naval ali bem promissora, aquilo é uma obra de matemática aplicada. Então, na figura de Noé, nós vemos alguém, cara, bem capaz, junto com a sua família, de criar um objeto que salvaria a humanidade naquela circunstância. Então, na própria Bíblia, nós vemos homens capacitados por Deus já enxergando o mundo em caráter matemático. Seja por correspondência em Adão e Eva, em conjuntos, seja construindo. Nós temos relatos bíblicos sobre isso. Mas também nós temos alguns aspectos da matemática que são muito antigos, né? Há 3.500 anos antes de Cristo, a matemática do Egito, da Babilônia, por exemplo, eram matemáticas assim bem densas, ao ponto dos egípcios e babilônicos serem precursores de boa parte da matemática até aquele momento. E só eles mesmos tinham aquele conhecimento. Então, as pirâmides do Egito, a sabedoria dos babilônicos, que tem a ver com essa noção de ciência ou de magia, que na verdade é uma matemática aplicada que virava ciência. Então, nessa parte dos babilônicos, dos mesopotâmios, nós vimos uma construção matemática muito forte. E é muito incrível perceber que esses povos antigos tinham conhecimentos sólidos a respeito da matemática, que só depois, lá na Grécia Antiga,
os gregos foram tomar noção e recapitular esse conhecimento e dar uma cara mais aperfeiçoada a tudo aquilo que já tinha sido elaborado pelos egípcios e babilônicos. E um marco interessante também, já dando um salto muito grande, é a matemática de Euclides. Quando Euclides ele começa a lançar os axiomas na própria geometria, que foi chamada de geometria euclidiana, que é a geometria que sustenta hoje a nossa casa, os prédios, os condomínios. Então, estudar geometria euclidiana é você remontar séculos atrás, se voltar para hoje, 2000 anos, mais séculos antes de Cristo, e ver uma mente extraordinária vendo os padrões das arquiteturas, lançou os axiomas, e isso sustenta toda a nossa matemática hoje. Dando um salto lá para frente agora, nós vemos que a matemática em si, Felipe, isso aqui é muito interessante, cara. É muito interessante. Ela acaba tomando um aspecto diferente da qual ela era usada e vista no passado. Então, por exemplo, a geometria para os gregos, cara, é um estudo quase que sagrado. É muito importante. Tanto é que na educação clássica, a geometria em si carrega um peso muito grande. Para alguém ser considerado um filósofo, um erudito, o cara precisava dominar a geometria. Porque toda aquela construção da perfeição, do quadrado perfeito, do círculo perfeito, aquilo apontava para o mundo ideal de Aristóteles. Então, existia toda uma noção do uso da matemática com a transcendência. Por mais que o apontamento não seja para um Deus cristão, existia esse contato com o divino, o senso do divino ao estudar, nesse caso, a geometria. Só que no século XVIII, XIX, no século XX, nós vemos uma ruptura muito grande desse aspecto, onde nós olhamos para a matemática com um olhar transcendente. Com o início da Revolução Francesa, com o surgimento do Iluminismo, por exemplo, a matemática ela é esvaziada desse aspecto transcendente, tá? E ela é usada agora como uma régua para dizer o que é verdade e o que não é verdade, o que é certo ou o que é errado. Então, por exemplo, em Descartes nós vemos o próprio Descartes usando a matemática para uma régua, nesse sentido, para matematizar todas as outras ciências. Então, matematizar a filosofia, matematizar a biologia, matematizar todos os aspectos do conhecimento. Ou seja, eu só posso conhecer a verdade através de padrões matemáticos. Isso já é um completo absurdo. Então, a matemática ela é esvaziada desse aspecto transcendente e começa a ter um aspecto que não é dela, tá? De ter um caráter autônomo para dizer o que é verdade e o que não é verdade. E desrespeitando as demais ciências, tá? As demais ciências. Então, hoje, por exemplo, por conta desse contraste do século XVIII, XIX e século XX, nós temos aspectos bem distintos do que nós tínhamos no passado. Como você bem disse no começo da nossa aula aqui, hoje a matemática tem um aspecto utilitário, um aspecto pragmático. Eu a uso como eu uso essa roupa. Então, eu uso essa roupa porque eu não quero ficar nu, né? Ou porque está frio. Então, quando não tiver mais frio, eu tiro essa roupa e coloco uma outra roupa. Então, ela só é útil para um aspecto objetivo dessa realidade agora. E não tem nada mais a ver com o transcendente. É só aspectos imanentes. Então, ela começa, né, caminhando para a Terra Jovem. Ela começa com Adão. Isso vem de Deus, mas começa com o próprio Adão. Nós vimos nas Escrituras, tem os babilônicos, os egípcios, os pré-socráticos, junto com Tales, a escola. Né? Isso dá um salto lá para o século XVIII, século XIX, com toda essa ruptura e essa diferença ao ver a própria matemática. Então, nesse pano de fundo, né, dando alguns saltos, eu diria e colocaria nesses aspectos. Amém, meu irmão. E para quem pratica, um aspecto interessante quando tu dava a caminhada, né, para esse período aí da Grécia e tudo mais, eu me lembrei da questão do ensino do trivium e do quadrivium. Ou seja, para quem estuda a educação clássica, né, vale lembrar que o trivium é gramática, lógica e retórica, e o quadrivium é... Cadê? Astronomia. Eu me esqueci o outro aqui. Astronomia, aritmética, geometria e música, ou seja, pura matemática.
A aritmética, basicamente, é o beabá da matemática, né? Que todo mundo tem que aprender e deve aprender. Geometria já parte com um aspecto mais pesado, mais denso, né, por assim dizer, e astronomia e música, música mesmo, para quem estuda música. Eu já tive um período de aprender violão, não sei tocar, mas já tentei algumas vezes aprender a tocar, mas quando pegar na pestana, aí parava e desistia. Dói a mão toda. Pois é, mas para quem parar algum dia, se alguém aqui tem um filho, uma filha que estuda música, ele está estudando matemática, pessoal. E se alguém já estuda matemática e quer aprender música, oxe, você vai dominar a teoria musical de uma maneira facinho, assim, ó, que nem papa de bebê, que nem mingau de bebê. Você vai dominar facinho, porque tudo ali, ó, é matemática, é fração ali presente, é contagem, enfim. Tudo ali é matemática. Então, é interessante também citar isso, Lucas. Essa questão da educação clássica, basicamente, toda ela gira em torno da matemática também, pessoal. Aí fica a grande questão. Ao longo da história da matemática, a gente vê, né, essas percepções, essas descobertas, esse pensar matemático também, e o próprio homem formulando, escrevendo, criando símbolos e tudo mais. Aí fica a grande questão. Ela foi criada por nós seres humanos, é coisa da nossa cabeça, da nossa imaginação, tal como dizem alguns arrogantes e ateus. Não, Deus é coisa da imaginação de pessoas que têm medo da escuridão, enquanto que para o ateu, eles têm medo da luz. Aí fica a grande questão, é coisa da nossa cabeça ou é coisa que nós descobrimos? Então, grande pergunta. É a pergunta que todos fazem e poucos conseguem responder. Se alguém colocar no YouTube agora, coloca assim, a matemática foi descoberta ou ela é inventada? Você vai ver uma lista de vídeos assim absurdos, onde as pessoas vão falar aquilo que elas acham. Tá? Não estou fazendo juízo de valor, mas tem muitas respostas sobre isso. O aspecto dessa resposta, nós precisamos ser honestos sobre a base da nossa resposta. Então, eu vou tentar responder isso daqui, indo um pouco para a filosofia, mas bem pouco, mas eu vou me resguardar e responder por aspectos teológicos, ok? E isso, de forma alguma, é desmerecer o debate sobre essa pergunta. Por que eu digo isso? Voltando, com essa ruptura da matemática do século XVIII, XIX e XX, o que esses filósofos e matemáticos começaram a fazer com ela? Olha, a matemática precisa ser um lugar onde Deus não pode habitar, onde a religião não pode deliberar. A religião não tem caráter optativo e argumentativo sobre aspectos científicos. A religião argumenta na igreja, no seminário. Na ciência, não. Então, algo que antes não era. Então, pensar em matemática hoje e responder isso teologicamente, para ouvidos de alguns, pode ser um grande escândalo, dizendo, olha só, ele está fazendo uma coisa bizarra aqui agora, isso é um escândalo na ciência. Não podemos trazer Deus para esse debate. Podemos sim, porque não existe, é o que eu gosto de dizer aqui no meu Instagram, se o mundo é uma grande casa, não existe um cômodo onde Deus não possa entrar e não existe um cômodo onde Deus não é o Senhor. Ele não tem que pedir para entrar em aspectos científicos e matemáticos. Ele está ali, ok? Então, trazendo esse pano de fundo. Então, eu acredito que a matemática, ela é independente do homem. Ela existe independentemente do próprio homem. O que eu quero dizer com isso? E voltando, tendo base a argumentação do Dr. Verne Poitras, a matemática é uma espécie de palavra de Deus. Então, quando Deus ele cria o mundo, nós vemos vestígios do caráter de Deus. Nós temos vestígios da glória de Deus e do seu amor. Nós vemos a beleza que existe no mundo, olhando as montanhas, olhando as estrelas. Nós vemos um caráter bem complexo do ser humano, dos órgãos, das células. Isso é fascinante. Nós vemos a graça de Deus no mundo, nos seus vestígios. Por quê? Porque o grande Criador deixa a sua marca e o seu DNA presente nesse lugar. E a matemática não é diferente. E retomando a fala do Felipe, que foi muito assertiva, a matemática é uma expressão da sabedoria de Deus. Então, com esse aspecto, e tendo essa visão sobre aquilo que Deus é e aquilo que ele faz,
eu afirmo, a matemática não é uma invenção humana, mas ela procede do próprio Deus. Ela não depende do homem e do ser humano para ser autoritativa nas suas ordens e nas suas leis. Ela vai ser autoritativa, nós querendo ou não. Ela vai ser autoritativa. Então, com esse aspecto da própria transcendência da matemática, eu afirmo e defendo essa tese junto com o Dr. Verne Poitras, que a matemática procede de Deus, ela não é inventada. O que é inventado, sim, a gente precisa deixar isso bem claro, são aspectos linguísticos e comunicativos dessa verdade universal. Então, por exemplo, nós sabemos que 2 lápis mais 2 lápis darão 4 lápis. Mas a representação do número 2 é uma representação que nós criamos. Mas vale lembrar, o homem, ele cria também, mas a sua criação é derivada, porque nós criamos, mas primeiramente porque Deus é criador. Então nós temos essa perspicácia por sermos imagem e semelhança de Deus. Então, os aspectos da própria aritmética, o sinal do mais, o sinal do menos, isso trabalhando em matemática bem basilar. O sinal de mais, de menos, da divisão, das expressões, parênteses, multiplicação, propriedade distributiva, né? As simbologias que nós damos para os números, isso é criação nossa. Mas é uma criação que nós olhamos e percebemos o comportamento do próprio mundo. Eu estava vendo um vídeo hoje, por exemplo, para encontrar uma resposta mais contraditória, e alguns diziam o seguinte, olha só, aqui é bem interessante. Nós criamos a matemática, eles vão defender. E por que nós fizemos isso? Porque nós olhamos para o mundo, vimos que existem algumas relações e nós formulamos essas criações, nós interpretamos essas criações. Então nós criamos isso. Se fosse uma outra cultura ou outros seres, alguns ETs extraterrestres, talvez eles interpretassem essa realidade de uma outra forma e tivessem uma outra matemática, não apenas com linguagens diferentes, com sinais diferentes. Ou seja, o número 3 não sendo representado pelo 3 que nós conhecemos, mas não isso, mas leis diferentes. Eu acho que esse tipo de resposta parte de uma noção mais naturalista, materialista da filosofia da ciência, acima de tudo, que vai se apropriar do próprio evolucionismo darwiniano, dizendo o seguinte, nós temos uma mente autônoma e pela nossa mente nós conseguimos chegar na verdade arbitrariamente. Somos capazes de chegar à verdade pela nossa capacidade mental. Então, eu acho que isso fracassa bastante. Essa tese fracassa bastante. Então, eu abraço mais a linha de que a matemática ela procede de Deus, ela é autoritativa sobre o mundo. Então, eu posso jogar, por exemplo, um copo de água para cima, a lei da gravidade vai jogar ele para baixo. Ok? Mesmo que eu querendo ou não. Isso não é uma criação humana. Eu não disse, olha só, existe uma lei que eu vou chamar agora de gravidade e ela vai fazer isso, isso e isso. Não. A lei já existia. Eu observei, eu dei um nome para ela e pelo experimento e pelos casos, eu consigo criar uma fórmula que represente esse aspecto do mundo. Então, eu sigo a linha de que de Deus vem a própria matemática. Mas, por outro lado, Deus não é matemático. Eu não abraço essa tese. Deus é matemático, Deus é físico. Deus é Deus. A Bíblia não fala que Deus é matemático. Deus é Deus. Mas a matemática é uma expressão da própria sabedoria de Deus. E vou mais. Se a pergunta fosse, e quando a matemática começou a existir? Eu diria, ela sempre existiu. De alguma forma, ela sempre existiu. Por quê? Poderia surgir a pergunta. Paulo vai dizer em Romanos que Deus nos conheceu de antemão. O que isso significa? Que na eternidade passada, se a gente pudesse usar essa linguagem, antes de tudo ser criado, os filhos de Deus já estavam no coração de Deus. Se os filhos de Deus já estavam no coração e na mente de Deus, a matemática já estava presente ali na mente de Deus de alguma forma. Então, eu definiria e defenderia essa tese, né? Abraçando a teologia e olhando o mundo de uma maneira holística, ou seja, olhando o mundo como um todo, com um olhar cristão como um todo. E aqui eu reforço bastante para pais cristãos e famílias cristãs. Nós devemos abraçar o mundo com um olhar cristão. Não podemos permitir
que uma meia dúzia de cientistas aí digam o seguinte: vocês não podem deliberar sobre esse tema, porque vocês são cristãos e Deus não cabe nessa discussão. Deus cabe sim nessa discussão. Tá? E não podemos nos redaguir e apresentar talvez uma matemática, uma ciência, uma biologia no caráter teu, onde Deus ele não subjuga aquilo ali. Não, ele está aqui, presente. 2 mais 2 sendo igual a 4, como o Poitras vai dizer, isso revela a verdade de Deus, a beleza de Deus, a retidão de Deus. Então é algo transcendente, maravilhoso e que procede sim do próprio Deus. Mas nós inventamos a linguagem que dá sentido a essa lei, a essas leis transcendentes que nos subjugam. Então eu definiria dessa forma. Amém, mesmo. É isso aí. É isso aí, pessoal. Como vocês puderam ver, né, e vão pensar mesmo e perceber isso, de fato, quando a gente estuda a história da matemática, vê todo o desenrolar, aqui a gente deu uma resumida, né, no desenrolar da história da matemática, mas se vocês forem estudar com profundidade, for parar para estudar sobre a biografia dos principais matemáticos, né, além do Gauss, que eu citei aqui, tem vários outros também que desenvolveram a matemática, e também matemáticos atualmente que têm desenvolvido, inclusive temos um brasileiro que ganhou a medalha Fields, que é uma premiação na matemática, né, também. Então, até hoje, a matemática está se desenvolvendo aí como ciência e a história dela está se desenrolando. Mas quando vocês estudam a história dessa ciência, da matemática, e ver como ela vem se desenrolando, ver como cada cientista ali, cada matemático ali fez suas descobertas e tudo mais, formulou, né, a linguagem matemática, você observa, por um aspecto, nós criamos a linguagem, como o professor Lucas falou, mas por outro aspecto, eles descobriram, eles perceberam, eles viram aquele padrão, viram aquele conceito na criação. Por exemplo, uma coisa interessante, né, quando a gente pensa sobre um triângulo, a gente não vê um triângulo na criação. A gente pode criar um triângulo, pegar um papel, fazer um triângulo aqui, enfim, mas a gente não vê ele como se fosse, por exemplo, a gente vê um grão de areia, uma flor e tudo mais, mas a gente vê o conceito dele presente e expresso em diversas coisas na criação. Aí você pensa no próprio Deus. Para nós cristãos, a Bíblia fala sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Acaba formando um triângulo, ou seja, a matemática existe antes mesmo da gente chamá-la matemática, antes mesmo da gente dar esse nome matemático ou linguagem matemática. Como eu disse, né, ela é uma expressão da própria sabedoria e do próprio poder e da própria personalidade de Deus. E ela evidencia que existe um Deus. Aí fica também outra questão, Lucas. Quais as aplicações, os usos dessa ciência, partindo um pouco para esse aspecto utilitário, né? Como a gente pode utilizar a matemática e as aplicações que a gente pode dar a ela, quais são? Então, em relação até a própria palavra utilitário, a palavra em si não é de todo mal. Nós utilizamos a matemática, é bom que nós utilizemos. O problema do próprio utilitarismo é usar a matemática como fim em si mesmo. Né? Então, eu vou usar para passar no concurso e apenas, e depois que eu passar, eu jogo aquilo ali no baú, eu uso a matemática para conseguir algum benefício. Isso é algo ruim. Então, aplicações práticas a respeito da matemática. Primeiro, Deus criou o mundo com uma ordem. E, diferentemente de deístas, o que seria o deísta? O deísta vai acreditar, isso aqui é bem importante, que Deus, ele deu uma engrenagem no mundo, deu corda, soltou o mundo e esqueceu o mundo, está tirando férias. Nós não queremos esse tipo de Deus. Nós queremos que Deus ainda, até hoje, ele domina sobre o mundo. Então, estudar matemática, um caráter mais utilitário, é saber viver melhor no mundo de Deus. Porque Deus quis, na sua sabedoria, criar um mundo onde tivesse uma relação de equivalência, uma relação de correspondência, uma relação de lógica. Então, quando eu aperfeiçoo a minha mente com essas características, eu consigo viver melhor no mundo de Deus. Eu consigo aproveitar melhor esse mundo de Deus, uma vida mais equilibrada nesse mundo de Deus. Outros fins que a matemática tem hoje, está aqui, ó, o próprio celular, é a própria transmissão ao vivo. O que tem de matemática nesse aspecto aqui não está no gibi, pô.
né? A televisão que você assiste, o celular que você joga, o computador que você tem, enfim, as relações que você tem com o próprio banco, com o seu cartão de crédito, com o seu dinheiro que cai no final do mês, com aquela conta que você não consegue pagar, que eu sei. Meu irmão, isso tem um caráter matemático. A própria organização financeira. Nós sabemos que a pessoa que tem um coração muito caloroso para gastar acaba ultrapassando algumas regras da aritmética que no final do mês acaba não tendo dinheiro para pagar algumas contas. Então, saber matemática nos ajuda a viver melhor no mundo de Deus. Isso é muito interessante, porque se uma criança, ela desde pequena, ela é instruída na matemática com essa visão, com essa cosmovisão bíblica a respeito do mundo de Deus, a tendência é que essa criança comece a fazer relações muito lógicas e objetivas com o mundo onde ela vive. Relação de certo e errado, de falso e verdadeiro, de obediência e desobediência. Então, as coisas começam a caminhar de uma maneira muito mais sistematizadas. Por quê? Ela começa a observar que esse mundo que Deus criou tem uma lógica. Por exemplo, se eu chegar na rua hoje e dar um tapa na cara de um homem, aqui vai entrar a lei de Newton. Uma reação tem uma ação tem uma reação. Então, isso pode parecer um caráter muito bobo e infantil, mas isso mostra que a nossa própria relação humana existe em caráter de correspondência. Então, se eu respondo ao Felipe com generosidade, com amor cristão, o que eu posso receber do Felipe é a mesma coisa. Isso seria um mundo ideal. Então, eu trato meu irmão com caridade, com amor, com benevolência e compaixão. O que eu espero desse meu irmão que é em Cristo? Eu espero a mesma coisa. Mas por que eu espero isso? Porque nós estamos envolvidos no mesmo conjunto, o conjunto da família de Deus. Pô. Mas, ao mesmo tempo, se eu olhar, por exemplo, para um ímpio que não faz parte da família de Deus, eu não posso esperar o mesmo posicionamento. Mas por que eu não posso esperar? Porque ele não está no mesmo conjunto do que eu. Então, o que eu posso esperar desse homem? Eu posso esperar desprezo, humilhação. Mas por quê? Porque ele não está no mesmo conjunto que eu. Eu estava até ensinando para o meu filho, semana passada, eu estou lendo um livro que é bem interessante, do Matt Chandler, da editora Trinitas, chamado Discipulado Familiar. Ele vai dizer no livro, Felipe, nós temos que preparar o nosso filho para lidar com o desprezo do mundo. Isso é bem interessante. Porque se eu criar meu filho em lar cristão, aí, ó, o homem tem tudo, pô. O homem tem tudo. A gente tem que formar a família da gente forte, rapaz. Sabe tudo. Mas é interessante que ele vai dizer, nós temos que preparar nosso filho para, cara, sofrer humilhação. E diante da humilhação, não sucumbir e dizer assim, olha, eu estou me sentindo humilhado, vou ceder à pressão para fazer parte desse conjunto de pessoas lá de Salmo 1, né? Escarnecedores. Não. Ele tem que entender que no meio do povo de Deus, do conjunto do povo de Deus, nós nos relacionamos de uma forma. E nós não devemos esperar o mesmo comportamento no conjunto dos homens que não são de Deus, não são filhos de Deus. Então, entender matemática precisa também ser aplicado nesse caráter. Tanto de você comprar uma bala na rua, comprar um computador, de você parcelar e saber parcelar, de fazer conta, de não tomar trambique, e também nesse aspecto mais piedoso da nossa fé, de saber e de entender quem é a igreja e quem é o mundo. Um aspecto interessante aqui que eu lembrei agora. Um amigo meu foi comprar uma meia na Líder. Tem Líder aí na tua cidade? Líder? Tem. Aí ele foi comprar uma meia. A meia, Felipe, era R$15, um conjunto de meia. Olha só. A vendedora falou para ele assim, o nome dele era Davi. Davi, você quer parcelar essas meias em 3 vezes? Normalmente seria R$5 por mês. Mas vai entrar uns juros aí, mas é bem pequenininho. Como ele não raciocinou matematicamente, ele falou, tá, eu quero parcelar sim. Felipe, não tô brincando. A meia que era R$15 passou a custar R$60 com os juros que entrou na parcela. Quando eu bati o cartão com ele, eu falei, cara, você é maluco? Pô? Tu não fez a conta com o celular? Não, cara, ela falou que seria parcelas tranquilas e eu aceitei aquilo ali. Eu pensei que seria bom. Falei, cara, não é bom, pô. Tinha que parar para fazer a conta. Então, de R$15 foi para 60. Ele tomou um prejuízo de R$45. Então, se a pessoa tem esse caráter matemático sólido e entende essas concepções de porcentagem, por exemplo, de matemática mais relacional, ela vai conseguir se desvencilhar dessas arapucas que nós recebemos nessas lojas de departamento, Riachuelo, Líder, sem tomar algum tipo de trambique. Ou seja, resumir aqui a minha fala.
eixo da matemática possui aplicações das mais variadas no mundo que nós temos. Mas por quê? Porque Deus criou esse mundo é o mundo de Deus, e Deus nos criou dessa forma de pensar de maneira lógica, sistêmica, de relação, de conjuntos. Então, eixo da matemática nos habilitará para vivermos melhor no mundo de Deus. Amém, mesmo. E enquanto eu estava falando aí, eu estava lembrando também, né, que quando a gente estuda a Bíblia, estuda as Escrituras, ter a matemática internalizada nas nossas vidas, aprender, né, cada coisa ali também, tem aquela questão de aprender sobre raciocínio lógico, ou pensar de maneira lógica, né, além de todos esses conceitos, ideias e assuntos da matemática. É interessante que, por exemplo, no Salmo 8, fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Quando eu leio isso e eu penso de uma maneira matemática, interpreto o que o salmista está dizendo ali, eu penso na grandeza de escalas. Ou seja, o salmista parou ali e refletiu: eu sou pequenininho. Ou seja, ele pensou matematicamente e entendeu matematicamente, né, como Deus é infinitamente maior do que ele. Se a criação é grande, extremamente grande em relação a nós seres humanos, que dirá o Criador de todas as coisas? Aí quando você vai no Salmo 104, você vê lá toda a questão de o salmista narrando ali, né, a questão do cuidado de Deus e de Deus sustentando a natureza, as chuvas, as plantas e tudo mais, e tendo essa questão de ciclo, de marcação de tempo, de estações, ou seja, você vê essa relação de ciclos, de padrões, de conexões, ou seja, novamente, a matemática. Então, eu realizo uma série de aulões, Lucas, onde são aulões de ciências através da Bíblia, onde eu uso os salmos, os textos bíblicos, cada livro bíblico, para apresentar tanto um conteúdo bíblico, né, quanto também o estudo de ciências através da própria Bíblia, da gente parar e, poxa, tem ciência aqui na Bíblia, nossa, pensei que só era um livro para eu estudar na IBD ou na igreja, enfim, ou ler no meu momento particular devocional, não. Quando você para estudar a Bíblia e para estudar qualquer assunto da vida aí, português, matemática, física, química, geografia, o que for, sempre a Bíblia vai ter alguma coisa para aquela área do saber, aquela área do conhecimento. É interessante também que quando Salomão estava fazendo as diversas construções lá, foi medida uma circunferência e a Bíblia dessa circunferência. Eu só não me lembro o capítulo e versículo exato agora, pessoal, mas vocês podem encontrar em 1 Reis. Eu não me lembro só o capítulo e o versículo exato, posso dar depois. Onde é medida a circunferência. Ou seja, ao longo de toda a Bíblia, a gente vê a matemática presente. O próprio Noé, como o Lucas falou, né, do dilúvio, o próprio Noé, quando Deus deu as medidas e tudo mais para construir a arca, deu medidas matemáticas. Instruiu Noé matematicamente falando. Então, estudar matemática também facilita o nosso entendimento acerca das escrituras. Você parar e pensar o que é um côvado, o que é uma arroba, ou seja, medidas de peso, medidas de massa, medidas de comprimento, largura, profundidade, enfim. Ou seja, novamente, a matemática sendo útil até mesmo para a gente estudar e melhor entender as escrituras. E de maneira geral, como o Lucas disse, viver a vida no mundo de Deus, viver a vida que Deus nos deu e nos chama a viver no mundo dele, no mundo que ele criou. Perfeito. Muito bom. E aí fica também outra questão. O que a matemática, claro que a gente já pontuou ao longo da live, né? Mas o que a matemática ela revela sobre Deus, ela nos comunica sobre Deus, né? Qual a relação entre teologia e matemática, entre criacionismo e matemática, Deus, essa questão, né? Propriamente dito. Rapaz, isso daí, ó, reforço e indico mais uma vez. Com essa leitura a gente vai poder perceber muitas coisas do que eu vou falar aqui agora. Mas nós temos relações diretas em relação à matemática e Deus. Então, seguindo o argumento do Verne Poitras, ele vai deixar claro aqui nesse livro que a matemática possui
alguns atributos que são os mesmos atributos de Deus. Mas isso, reforço, não é porque a matemática é um Deus, tá? Mas ela porque ela é uma expressão de Deus. Então, se ela é uma expressão de Deus, ela vem de Deus, ela precisa carregar os atributos de Deus. E um dos atributos que ela carrega é, por exemplo, a onipresença. O que isso quer dizer? Quer dizer que 2 mais 2, sendo 4 aqui no Rio de Janeiro, 2 mais 2 igual a 4 é na China, nos Estados Unidos, na Europa, ok? No nosso universo de maneira geral. Então, 2 unidades mais 2 unidades, eu terei 4 unidades. Então, ela está presente em todo o nosso mundo. É um caráter onipresente da própria matemática. E não apenas o caráter onipresente. Nós temos também a própria beleza da matemática, que isso aponta para o próprio Deus. É muito interessante perceber que coisas tão simples como 2 mais 2 sendo igual a 4, isso expressa uma simplicidade e, ao mesmo tempo, um caráter tão belo de uma ordem do próprio universo, que foi Deus que estabeleceu. Então, onipresença, nós temos beleza, nós temos a própria retidão, como eu falei aqui, só que de um outro modo. A retidão da matemática, nós vemos na própria construção das contas. Seria um bom exemplo disso. Você faz uma conta e se você chegou na resposta errada, aquela conta é errada. Ela está errada. Por quê? O seu final não condiz com a verdade. Então, ela precisa lançar o juízo sobre o final do teu resultado. Dizer, você errou ou você acertou. Então, a matemática vai carregar esse juízo sobre as nossas relações. Isso, cara, é espetacular. Porque não existe um caráter subjetivo da verdade matemática. É sempre muito objetivo. Ou nós acertamos, ou nós erramos. Eu lembro que em algumas aulas de cálculo na faculdade, fazendo algumas integrais lá, cabulosas, e o pessoal comendo ali a integral, estudando pra caramba, chegava para consultar a resposta que tu achou. Fulano achou 5, o outro menos 3, o outro 7. Ou seja, respostas aleatórias e diferentes umas das outras. Então nós já sabemos naquele momento, alguém errou, ou alguém acertou, ou todo mundo errou. Mas não pode ser que todos tenham acertado, porque são respostas distintas. Então carrega esse caráter reto, de retidão. E um também que o Felipe ressaltou que é muito interessante, que é a imutabilidade. Deus é um ser imutável. Ele não muda. Ele permanece o mesmo hoje. Aquilo que ele era no passado, ele é hoje, ele sempre será. E a matemática também tem essa prerrogativa. Aquilo que Adão pensou no Éden é a mesma coisa que nós pensamos hoje. Obviamente que a nossa mente, em relação à matemática, está muito mais avançada, porque muitas coisas foram feitas e descobertas. Mas a relação de correspondência, de equivalência, de conjuntos, continua sendo a mesma. Então, não temos o perigo ou a instabilidade de pensar, olha só, daqui a 200 anos, talvez, 2 mais 2 não seja igual a 4. Não. Esse perigo nós não temos, porque ela vai se manter firme. Da mesma forma que nós pensamos, olha, será que daqui a 200 anos Deus permanecerá o mesmo? Ou ele mudará? Não. Nós temos a garantia pelas Sagradas Escrituras que Deus é imutável. Então, trazendo essa argumentação do Dr. Verne Poitras, nós temos os atributos de Deus sendo postos na matemática, porque a matemática é uma expressão de Deus. Um outro aspecto, talvez, que a gente possa corroborar, né, na relação da matemática com o próprio divino, com o próprio ser de Deus, seja também no caráter transcendente e no caráter imanente. O que eu quero dizer com transcendente e imanente? Transcendente é o que está fora do nosso domínio, tá? É o que transcende a nossa realidade. E o imanente é o que está aqui agora, tá? Nosso meio, nas nossas relações. Deus, ele é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Então, Deus, ele não se mistura com a criação. Tá? Não é um panteísmo aqui. Deus, ele está fora da criação. Mas, ao mesmo tempo, ele interage com a criação sendo um Deus imanente. Ele vai interagir mais ainda, ou no seu ponto maior, em Cristo Jesus, o Deus encarnado. Interagindo com a humanidade. E a matemática possui esse aspecto também. Por exemplo, 2 mais 2 sendo igual a 4. Isso é uma lei aritmética transcendente, abstrata. Ela está governando, ela realmente subjuga essa realidade. Está aqui no alto. 2 mais 2 sendo igual a 4 sempre. 2 mais 2 sendo igual a 4 sempre. E onde nós vemos essa imanência? 2 lápis mais 2 lápis sendo igual a 4.
2 cadeiras mais 2 cadeiras igual a 4 cadeiras. 2 copos mais 2 copos sendo iguais a 2 copos. Então, é bem interessante perceber esse caráter transcendente e imanente da própria matemática apontando para Deus. E para fechar essa relação, o próprio caráter trinitário, que é um caráter uno e múltiplo, que é isso foi uma grande guerra na filosofia. Se o mundo ele é uno ou se ele é múltiplo. Quem veio primeiro, o uno ou o múltiplo? Em Deus nós temos uma solução para esse grande problema filosófico, porque Deus é ao mesmo tempo uno e múltiplo. É um só Deus, mas são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. E a matemática vai carregar essa prerrogativa também. Por quê? 2 mais 2 sendo igual a 4. É o uno, é uma lei aritmética. A mais B é igual a C. Então, uma coisa só. Porém, nós temos multiplicidade nessa unidade. De novo, 2 cadeiras mais 2 cadeiras igual a 4 cadeiras. Uma pessoa com outra pessoa, 2 pessoas. Então, eu tenho um caráter uno, que seria aquela abstração das fórmulas e das operações aritméticas, mas, ao mesmo tempo, aplicado na nossa vida, isso vai ter um caráter múltiplo, absurdo, em todas as relações. Cadeira, mesa, lápis, dinheiro, pessoas. Isso aponta também para a matemática. Isso é bem interessante, para fechar. Por que, por exemplo, Alá não pode ser o Deus Criador? Porque Brahma, que é um deus hindu, não pode ser um Deus Criador. Porque só o Deus cristão pode ser um Deus Criador. Porque só o Deus cristão possui caráter múltiplo. E como o mundo está esbanjando caráteres uno e múltiplos, é porque eles se associam diretamente com o Deus Criador. Alá não pode ser. Brahma não pode ser. Nenhum deles podem ser, porque nenhum deles possui caráter uno e múltiplo. Apenas o Deus bíblico. Cara, isso é muito bom. Felipe, na moral. Na moral, tô usando até gíria carioca. Na moral. Isso é maneiro. Eu vibro com isso, cara. Eu vibro com isso. Porque eu acredito muito que se a gente ensinar a matemática com essa cosmovisão, cara, isso é incrível, pô. Isso não é chato, não, cara. Isso é espetacular. Como o Poitras vai dizer de novo. Ele tem uma frase que, para mim, tá aqui e não vai sair. Eu vou fazer uma camisa com essa frase. Eu vou fazer uma camisa. Ele vai dizer assim: pensar em aritmética é pensar os pensamentos de Deus depois dele. Isso é incrível, cara. Quando nós estamos estudando matemática, nós estamos pensando aquilo que Deus pensou na eternidade passada. Cara, e é incrível, é maravilhoso pensar nessas coisas. É reconfortante, ter um senso divino. E com isso, de fato, aquele pragmatismo e utilitarismo cai por terra. Porque estamos conhecendo o divino, cara, através de números. Isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Esquece. Não existe nada mais. Pois é, meu irmão. Só acrescentando também aos pontos que tu colocou aí também, quando a gente estuda matemática, tem a ideia do infinito, dessa ideia, né, de, por exemplo, a gente estuda o conjunto dos números naturais, racionais e por aí vai, irracionais, tem essa ideia do infinito. Ou seja, que através da matemática a gente tem uma ideia do infinito e também quando a gente estuda a Bíblia, a gente passa a ter ideia de que Deus, ele não é limitado como nós. Se ele é onipresente, se ele é onipotente, se ele é onisciente, então, logicamente, Deus é infinito. Ou seja, ele não ocupa um espaço pequenininho na criação. Tanto que quando Davi deseja, né, construir um templo em honra ao Senhor, como uma forma de prestar sua adoração ao Senhor, Deus questiona a Davi: por acaso eu que preencho os céus, tu vai me construir um templo para eu morar? Eu não preciso disso não, Davi. Mas já que você quer construir, construa, que eu vou me fazer presente ali, eu vou manifestar a minha glória e vou falar com Israel. E é o que Deus faz e o que Deus conduz o rei Salomão, né, o filho de Davi, a construir o templo ali. Mas, desde o início, é deixado claro essa ideia de infinitude, de Deus ser infinito em todos os seus atributos, em todo o seu poder, em todas as suas características que são únicas do próprio Deus. Perfeito. Nós somos limitados. Vocês estão vendo 2 telas aí. Uma em cima está me vendo aqui
todo o meu formato aqui, minha limitação. O outro embaixo está vendo o Lucas também, todo o formato do corpo dele, a limitação dele. Bem como vocês estão vendo um celular limitado a um quadrado, a um retângulo, né? Só que quando você pensa sobre Deus e você pensa sobre a matemática, você tem essa ideia de infinito. Ou seja, você não ocupa um espaço quadrado, retangular ou limitado. E além disso também, como tu pontuou, Lucas, o aspecto do transcendente e do imanente, de Deus ao mesmo tempo estar fora da criação e ao mesmo tempo estar envolvido nela, está sustentando ela, está presente nela, tem também o aspecto temporal e atemporal. A matemática ela está presente de uma maneira temporal, né, sobre diversos aspectos, mas também atemporal. Por exemplo, antes da gente existir, ela já existia, e depois que a gente morrer também, eu morrer, você morrer, ela continuará existindo, ou seja, tem um aspecto de eternidade. E o próprio Deus é eterno. A Bíblia diz, especialmente no livro do profeta Isaías, que antes dele não houve nenhum Deus, nem depois dele haverá outro Deus, que ele é eterno. Não existe ninguém igual a ele e ninguém que possa se comparar a ele. E é interessante também o aspecto imaterial da matemática. Diferentemente das ciências tidas como não exatas, né? Como o Lucas não gosta dessa palavra, dessa diferenciação, mas eu diferencio, tem esse aspecto imaterial. Quando você para estudar biologia, você tem um objeto de estudo. Por exemplo, medicina estuda o quê? O corpo humano. As ciências médicas estudam toda a questão do corpo humano e sua relação com outros agentes. A física, a química também tem seus objetos de estudo que literalmente são objetos que podem ser tocados, vistos e, de alguma maneira, a gente interagir com eles ou deles interagirem conosco. Enquanto que com a matemática, o objeto de estudo é imaterial. Ao mesmo tempo, a gente pode tocar, de certa forma, na matemática, mas, de maneira geral, não podemos tocá-la. Mas ela está presente em toda a criação. E tudo isso evidencia, é uma expressão do próprio Deus. Ele é imaterial. A Bíblia diz lá em João, se não me engano, João capítulo 8, pode até me lembrar aí a referência exata, Lucas. João capítulo 8 diz que Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, a gente não pode tocar a Deus. Mas ainda assim, ele tem esse aspecto transcendente e imanente. Ao mesmo tempo ele está fora, mas ele também se manifesta e ele nos toca e ele se relaciona conosco também. A grande evidência disso é que o verbo se tornou carne, ou seja, aquele que era imaterial, eterno e infinito, assumiu uma forma corpórea, assumiu uma forma de carne e osso, para se relacionar de uma maneira mais profunda, por assim dizer, conosco, né? Imitando a nossa condição humana também de fragilidade, de limitação, esse aspecto humano da vida, né? Então, também, estudar matemática e pensar na matemática, né, nessa relação com o criacionismo, só evidencia mais ainda. A matemática, pessoal, é uma enorme evidência do criacionismo. Quando você pensar em debater com algum ateu, em conversar com algum ateu, chama ele para estudar matemática, chama ele para pensar porque 1 mais 1 é igual a 2 e não igual a 3. Enfim, começa a colocar essas casquinhas de banana para eles escorregarem, que pouco a pouco eles vão escorregando e vão chegar lá na porta da igreja e começar a ler a Bíblia. Pois é, meu. Muito bom, muito bom. O pessoal quiser fazer alguma pergunta aí também, podem mandar, tanto agora no ao vivo, quanto depois mandar lá no meu perfil, no perfil do Lucas, mandarem perguntas. Se tu tiver alguma recomendação de conteúdo aí, Lucas, como a gente já compartilhou, né? Cara, eu tenho... Tem esse daqui que é o principal. Ó, eu tenho esse daqui. Você tem também. A filosofia do... Tenho. Do Rushduni. Muito bom. Esse daqui é muito bom também. Calvinismo, do Abraham Kuyper. Porque ele vai trabalhar aqui o calvinismo não como um aspecto soteriológico, uma diferença entre calvinistas e arminianos, mas um aspecto mais cultural, né? Que ele vai defender, junto com... Isso vem do Kuyper. O Poitras vai ser, de alguma forma, um aluno também do Kuyper, trazendo essa condição de que nós devemos, sim,
olhar o mundo com um aspecto cristão em todos os sentidos. Isso aqui também dá monergismo, A Certeza da Fé, Herman Bavinck, excelente. E para fechar, esses dois aqui, do John Lennox. O John Lennox, ele é um matemático, ele já está aposentado, mas ele é de Cambridge, se não me engano, de Oxford, mas um matemático cristão, debateu, por exemplo, com Richard Dawkins, que é hoje um dos maiores ateus do século XXI, e ele vai mostrar, né, nesses dois livros, esse aspecto da ciência diretamente com Deus. Cara, e é magnífico, porque ele tem um olhar tanto científico da coisa, mas ao mesmo tempo é um olhar cativante e piedoso sobre todo esse conteúdo. Então, é assim, é uma literatura que não pode faltar na casa de ninguém. Amém, meu. Amém, é isso aí. E é como o Lucas falou, né, um matemático, ou seja, um cristão. Às vezes, uma das coisas que eu percebo muito, né, na minha jornada de estudar sobre apologética cristã é que às vezes o pessoal pensa em defender a fé e se esquece dessa relação da fé com a vida como um todo, especialmente com a ciência. Enquanto que os ateus, né, e os esquerdistas e por aí vai, busca desassociar a fé cristã da ciência, dizendo que são coisas conflitantes e coisas que são completamente opostas. Mas quando a gente estuda a história da ciência, a gente vê que essa relação é assim, ó, isso, hiperconectada. Para onde você for, quando você para estudar a história da ciência, você vai encontrar matemáticos cristãos, vai encontrar físicos, e eu sempre destaco aqui, Isaac Newton era um cristão, e um cristão que muitos ateus aí estudam, né, e tudo mais, e negligenciam esse aspecto, coloca de lado esse aspecto da vida dele. Mas se vocês quiserem aprofundar a fé de vocês, terem uma fé sólida, bíblica, profunda, e uma fé que ama e valoriza a ciência de verdade, galera, estudem a Bíblia, estudem a história da ciência, estudem matemática, porque tudo isso vai dar uma fé fortalecida para vocês como pais e mães, e também para os filhos de vocês e para os jovens que nos assistem, ou virão assistir a nossa live, isso vai fortalecer ainda mais a fé de vocês. Eu mesmo hoje em dia, Lucas, eu fico olhando assim para um tempo em que eu pensava se Deus existia ou não. Claro que eu tinha aquela noção, né, uma noção que parece que está no coração de todos nós, assim, de que existia alguma coisa mais além. Mas quando eu passei a ter essa certeza de salvação, essa certeza de fé, hoje em dia, e também com o conhecimento que eu tenho, eu fico, meu Deus do céu, porque eu vivi tanto tempo longe do Senhor, porque eu vivi tanto tempo sem essa certeza de fé, essa certeza de salvação, essa certeza de poder ter um relacionamento com o Criador de todas as coisas. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom ter uma fé alicerçada, ter uma fé que entende a Bíblia, ama a Bíblia e ama a ciência também, consegue conectar e correlacionar as duas coisas. E para fechar a minha parte aqui, minha consideração, né? Eu cito um texto que está lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 30, pessoal. Vocês puderem ler, leiam aí. Eu só vou ler os dois últimos versículos, o 29 e o 30, que diz: quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente em sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ordem, marcar limites, alicerces, arquiteto, alegria. Mundo que ele criou. É interessante como quando a gente estuda a Bíblia e para olhar a Bíblia com esse olhar científico, tudo muda. E a gente fica maravilhado com tudo isso. Então, quando vocês ensinarem aos filhos de vocês, fortaleçam esse senso de cosmovisão nos filhos de vocês. Uma cosmovisão centrada nas Escrituras e uma cosmovisão ampla, que não somente se limita às quatro paredes da igreja ou às quatro paredes de sua casa, mas a toda a sua vida. Porque, de fato, quando você para estudar a Bíblia, para pensar em matemática, esses dois assuntos, essas duas questões, tocam em todos os aspectos da vida de vocês. Então, no demais, pessoal, eu agradeço ao Lucas, principalmente por ter aceitado o meu convite aí em estar comigo aqui nessa live, em estar enriquecendo a live, né?
Como eu sempre digo, eu sou um jovem padawan, eu ainda fui recrutado para a escola Jedi, né? E enquanto isso, ó, convidando os mestres Jedi aqui, os cavaleiros Jedi, aqueles caras que são muito mais experientes do que eu e dominam a força, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês que assistiram nossa live até aqui, que estão assistindo também a gravação. E Lucas, se tiver alguma consideração aí. E sim, pessoal, para eu não me esquecer, o Lucas, ele dá tutoria em matemática, então dá aula de matemática particular. Para quem se interessar, chamem ele no direct aí, troquem uma ideia com ele, procurem saber como é o processo da aula dele de matemática. Para quem mora no Rio de Janeiro também, é ótimo aí porque tem uma referência no seu estado. Eu sou daqui de Pernambuco, me torno acessível, né, para as famílias daqui, de uma maneira ou de outra. Quer seja online, quer seja presencialmente. Enquanto que aí no Rio de Janeiro tem o Lucas e com certeza vários outros bons profissionais aí da educação. Mas fica a dica aí e fazendo o jabá dele. Muito bom, muito bom. Mas eu fecharia também com o versículo. Não vou ficar para trás com isso, não. Primeiro, Amém. é um versículo que eu gosto bastante quando eu tento estudar esse tipo de associação. Eu acredito muito nesse versículo, como Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, estudar matemática para a glória de Deus não é uma opção, é um mandamento bíblico. Ok? Se somos cristãos de fato, precisamos, como Felipe disse, incorporar toda a nossa vida para a glória de Deus. Não como agente secreto, mas intencionalmente e declaradamente. Amém, meu irmão. Fica na paz, que Deus te abençoe. Até a próxima live, teremos próximas lives aí também, pessoal. Desde já, né? Se Deus quiser, uma live sobre cosmovisão, que é um assunto de paixão de Lucas aí, e também meu. Fica na paz, meu irmão. Deus te abençoe, cara. Amém. Tchau, tchau.